Mônica, é um prazer falar com você, né? Você que aceitou o convite para ser entrevistada por nós do canal Despertar para o Universo Quântico. A gente fica muito feliz, né, em poder realizar essas entrevistas e você só vem a contribuir. O que nós queremos saber de você é coisas simples do seu despertar espiritual, onde você pode contribuir para as pessoas de maneira simples, sem essa questão técnica, a mostrar para elas como é que está essa situação hoje para você, como é que você via o mundo e vê hoje. Mas para uma primeira pergunta, eu queria que você se apresentasse, contasse quem é você, como é que você pensa, só para a gente poder conhecer você melhor, né? E iniciar essa entrevista maravilhosa. Pode falar, minha amiga, fique à vontade. Obrigada então, José Augusto, né, por me convidar para dar essa entrevista. É uma grande honra participar, né, do teu grupo de ressonantes, do teu canal, ser inscrito no teu canal. Me abriu muito, sabe, a minha visão, dilatou mais ainda. Então, o que eu posso falar de mim? Começando pelo nome, é claro. Meu nome então é Mônica, eu moro em Porto Alegre, eu sou da área da enfermagem. E o que eu posso falar de mim é que eu sou uma pessoa extremamente alegre, muito, muito alegre. As pessoas têm um enorme prazer de estarem ao meu lado, sabe? Porque eu consigo transmitir essa alegria a elas, né? Perto de mim não tem tristeza, não tem depressão. Eu sou uma pessoa bastante extrovertida, muito prática também na minha vida. Eu tento agilizar todas as coisas, tanto na minha vida pessoal quanto profissional, na mais simples possível, mais prática possível. Então, eu sou uma eterna buscadora, né, estudiosa, tanto do espiritualismo, ufologia, física quântica, e isso faz com que a minha vida seja mais colorida, mais alegre ainda, para que eu possa levar essa alegria às pessoas. Eu estou sempre incentivando as pessoas e fazendo com que elas, pelo menos, tentam conhecer, né, a verdadeira vida, a realidade da vida, o que estamos fazendo aqui, qual o motivo, o objetivo da vida em si, que a vida é linda, a vida é bela e que estamos aqui para evoluir moral e espiritualmente. É o único objetivo de estarmos aqui, que não precisamos sofrer, que não existe aquela coisa de resgatar, aquele karma, aquela coisa pesada que o espiritismo kardecista impõe, que isso fui aprendendo com o tempo, quando começou a dilatar, expandir a minha consciência, porque... não querendo criticar, longe disso, é uma doutrina maravilhosa que foi aonde eu iniciei os meus estudos há 25 anos atrás, mas a gente não pode levar a vida, e eu também nem tão pouco levo a vida assim, como se tudo fosse ter que pagar um resgate, tem que sofrer porque lá atrás eu fiz alguma coisa de errado. Não é isso. A gente pode modificar isso daí. E isso também a física quântica, o professor Hélio Couto me esclareceu, e agora eu continuo, né, tendo esses esclarecimentos através de ti e através do canal. Então, estou muito, muito, muito feliz por estar no meio de vocês. Mônica, sensacional. Olha, para uma apresentação você já colocou pontos fenomenais, sabe por quê? Essa questão do karma infinito, das dívidas, essa cruz pesadíssima que se prega no espiritualismo, no espiritismo, na igreja católica, com o purgatório e todo esse blá blá blá, eu também discordo totalmente. Primeiro, que somos seres, né, eternos, somos centelhas divinas. Segundo, porque se não sei, vou me preocupar por quê? Vou viver a vida. A melhor coisa que eu recomendo às pessoas que realmente ficam nessa paranoia de dever e dever, é ler aquele livro, O Poder do Agora. Porque no Poder do Agora você vai entender o tanto que é importante viver o agora, viver esse momento da vida. E baseado nisso, eu queria saber assim, ó, como é que era a tua vida antes de você chegar no espiritismo? Assim, você chegou no espiritismo de que forma? Foi por um momento de sofrimento? Foi encaminhado por parentes? Assim, você poderia colocar para nós, para a gente conhecer você melhor, né? Como é que foi a tua vida até encontrar com essas verdades universais? Eu fui criada na Igreja Católica, estudei em colégio de freiras, mas interessante que eu estava sempre em função, sabe, com freira, com padre,
fazendo retiro espiritual. Eu sempre tive muito latente isso em mim, né? Na época era religião, né? E aos 12 anos, apesar disso, aos 12 anos, na minha inocência, coisa de criança, eu tentava contato com espíritos, tá? Inclusive, até eu lembro de uma amiga minha que tinha falecido, né? E eu lembro de tê-la visto, sabe? Ela sorrindo pra mim, eu nunca esqueci daquela cena. Até hoje, não sei se é verdade ou não, né? Se é um animismo ou não, não sei, enfim. E também eu sempre fui uma criança com vontade sempre de ler, de pesquisar. Eu tinha livros sobre o Egito, as pirâmides, meu sonho era ser arqueóloga. Eu tinha livros que falavam sobre o Triângulo das Bermudas, achava muito interessante tudo aquilo. Então sempre me chamou a atenção, né? Todas essas coisas. Mas enfim, o tempo passou e uma certa feita eu fui visitar minha mãe no interior. E como minha família sempre gostou muito de ler, eu fui buscar um livro na gaveta dela e me deparei com um livro chamado Palco das Encarnações. Peguei o livro para ler e no momento que eu comecei a ler o livro, me entusiasmei cada vez mais, tá? E fluiu tão bem aquela leitura, como se eu já soubesse tudo aquilo que ali estava escrito. Inclusive, eu fiquei fascinada com aquilo. Eu tenho a impressão que é como quando tu aperta o interruptor para acender a luz, parece que foi assim que foi feito comigo, sabe? Acendeu o meu botãozinho ali e eu despertei para esse lado. Então eu fui, em vista disso, eu fui em busca de mais livros, só que espíritas, e comecei a ler um livro atrás do outro. Acabei buscando uma casa espírita, li os livros da biblioteca da casa espírita, fiz trabalho voluntário na casa espírita, aí comecei a fazer trabalho social da casa espírita, grupos de estudo, né? E fiquei assim por vários anos e sempre investindo em livros e livros e livros, que eu sempre gostei muito disso, né? Um certo dia eu estava pesquisando na internet livros para compra e me deparei com o título do Robson Pinheiro e comprei. Gostei, amei o livro do Robson Pinheiro. Acabei comprando os outros livros dele e soube que ele tem, né, o Colegiado dos Guardiões da Humanidade, em que pessoas faziam parte. Me inscrevi, faço parte do Colegiado dos Guardiões da Humanidade, onde toda quinta-feira à noite a gente doa ectoplasma, né, para os guardiões planetários, para trabalhar em prol do Brasil e do mundo. E também através dos livros do Robson Pinheiro, desmistificou totalmente a Umbanda para mim. Então eu comecei a me apaixonar pelo espiritualismo, tal qual ele é. A Umbanda desmistificou todo aquele preconceito que eu tinha enraizado dentro de mim, entendeu? Tipo, o que é realmente uma pombagira, o que é um guardião, o que é um Exu, sabe? Todo esse trabalho. E também a ufologia, porque nos livros do Robson Pinheiro ele fala muito sobre ufologia, né? Os primórdios do planeta Terra, que foram os Anunnakis, os extraterrestres, que aqui vieram e fizeram experiências, né, com símios, portanto nós temos DNA alienígena. Então todo esse lado da ufologia que eu acho simplesmente maravilhoso, floresceu em mim. Então, até que um certo dia não podia ser diferente. Acho que quando a gente começa a trilhar um caminho, as coisas vão surgindo na nossa frente, as pessoas vão te mostrando outras coisas, né? Porque tu atrai isso. Então, um certo dia, conversando com meu esposo, ele disse que viu numa postagem no Facebook uma pessoa falar sobre Hélio Couto. E ele foi pesquisar e ele descobriu a física quântica através do Hélio Couto. E aí eu comecei, lógico, não podia ser diferente, a assistir as palestras do professor Hélio Couto, né, o caminho das palestras. Comecei a fazer as PNL e simplesmente me encantei. Realmente, tudo aquilo então do espiritismo, do espiritualismo, da ufologia, estava ali com Hélio Couto. Como ele mesmo diz, a realidade última. Ele explica tudo, tudo. E eu comecei a ver as coisas de um modo mais abrangente, muito mais abrangente mesmo,
sabe? Expansão da consciência, sabe? Deixar o ego de lado e ver Deus em tudo. Deus em tudo, sabe? Se meu ego quer uma coisa, entendeu? Se meu ego diz que aquela pessoa não é uma boa pessoa e eu tenho que ficar distante dela, entendeu? O meu outro lado vê aquela pessoa que tem a centelha divina. Então eu tenho que ver ela e amar ela como a centelha divina que ela é. Então isso eu estou trabalhando muito em mim, deixando o ego de lado e vendo Deus em tudo. Eu acho que é por esse caminho a gente começar a treinar o amor incondicional que o professor Hélio Couto fala. Isso é muito importante. A gente não olhar com os olhos críticos, os olhos do ego, não. Olhar com amor, porque aquela pessoa ou até aquele objeto, tudo que tu vai fazer é fazer com muito amor, porque aquele objeto tem os átomos de Deus, porque Deus está nos átomos, entendeu? Então fazer tudo com muito amor e muito carinho, até uma casa que tu vai limpar, o teu trabalho, as pessoas, mesmo as mais difíceis, todas têm a centelha divina, têm os átomos divinos. Então eu comecei a ver ainda muito melhor as coisas, sabe? Isso aí eu acho que é realmente a expansão da consciência, né? Então simplesmente eu tô maravilhada com tudo mesmo. Sensacional, Mônica, sensacional. Tanto essa vida sua no espiritualismo, né, nessa descoberta maravilhosa sua, na ufologia e no encontro, né, com os materiais do professor Hélio Couto. Bom, agora eu vou entrar nessa questão aí do seu casamento, justamente porque, pelo que eu vi, eu fiquei maravilhado com isso. Você e seu esposo buscam, né, a espiritualidade juntos, né, esse conhecimento novo da mecânica quântica, o Alexandre, né? E assim, eu achei sensacional, porque normalmente os casais, eles vão para lugares diferentes, sempre, né, no meu caso, por exemplo, minha esposa é católica e eu na minha vida espiritualista, na minha vida holística, sempre num caminho oposto, porque a gente não fez normalmente um protocolo, e você, né, tá aí mostrando para nós uma relação totalmente diferenciada. Você podia contar para nós como é que é essa relação sua no sentido da busca espiritual, nada a ver com a sua intimidade, mas sim como é que vocês se relacionam nesse sentido do, igual você diz, que a conversa que rola na tua casa é a conversa que nós temos nos nossos grupos de espiritualidade. Então isso é fantástico. Você podia contar para nós como é que foi você encontrar essa pessoa? Você seguiu algum protocolo? Como é que isso aconteceu na sua vida? Bom, eu sou há 10 anos casada, tá? Conheci meu esposo no local de trabalho, ou seja, dentro de um hospital. Ambos trabalhamos em um hospital, né? E um certo dia eu saí de dentro da UTI e no corredor ele estava parado e a gente se olhou. E, gente, quando a gente se olhou, congelou tudo. Eu só consegui... Um entrou no olhar do outro, sabe? Parece que tudo ao redor parou, congelou. Acho que foi aqueles 3 segundos que o Hélio Couto fala, né? Que quando duas pessoas se reconhecem, porque foi exatamente isso que aconteceu, tá? Foi esse olhar. E depois disso, ele começou a me cortejar, né? Então, a gente ficou assim namorando há meio ano, a gente conversava um monte, mas não muita coisa sobre espiritualidade, essas coisas. Outros assuntos. E depois de meio ano, a gente resolveu morar junto. E como eu trabalhava, fazia um trabalho voluntário, cuidava da biblioteca na Casa Espírita e assistia as palestras das terças-feiras, ele passou a me acompanhar nessas palestras. Bom, as palestras era de um cara sensacional, sabe? Agora eu entendo que aquelas palestras dele, ele estava explicando a física quântica. Agora que eu entendo por quê. Porque ele falava em onda, falava em frequência. Ele mostrava no quadro elétron, próton, nêutron, átomo, sabe? Era fantástico. A Casa Espírita lotava nas terças-feiras quando ele dava essa palestra. Lotava. Então, ele passou a pegar livro na biblioteca da Casa Espírita. Inclusive, ele pegou um livro que falava que era um livro de um cientista, sabe? Que falava sobre a colônia Capela.
um livro extremamente complexo, e ele conseguiu ler aquilo lá. Fazendo um adendo aqui, meu esposo é de família evangélica, batista, teve toda a criação dele na evangélica, toda a base dele na evangélica. Ele chegou uma vez, antes dele ir para a casa espírita comigo a primeira vez, ele chegou a fazer um comentário assim, ó, que prepotência desse Kardec fazer um evangelho. Assim que ele disse, mas na boa, né, sem criticar, sem nada, eu comecei a mostrar aos poucos para ele o que era o espiritismo. E a mente dele abriu nessas palestras, né, que nem eu acabei de falar, das terças-feiras. Ele começou a ficar bastante satisfeito assim, com as palestras. Era tudo diferente do que ele imaginava o espiritismo uma outra coisa esdrúxula, né? Então, como eu sempre fui muito de comprar livro, ter uma biblioteca em casa, então ele começou a ler os meus livros, né? Livros que eu já tinha lido. Então ele lia o livro e a gente conversava sobre o livro. E assim foi. Correu o tempo, né? Eu introduzi ele no espiritualismo, com livros do Robson Pinheiro, da ufologia, até que um dia ele viu o nome do Hélio Couto numa postagem no Facebook, foi investigar e descobriu a física quântica, né? E me passou a física quântica. Até a gente brinca, tipo, eu apresentei o espiritismo para ele e ele me apresentou a física quântica. Então, de uns anos para cá, a gente passa o tempo inteiro, quando a gente está em casa, a gente não perde muito tempo assistindo filmes, séries, essas coisas. Até olha, mas para desopilar um pouquinho, sabe? Porque o resto do tempo é assistindo as palestras do Hélio Couto, da doutora Mônica de Medeiros, do professor Laércio Fonseca, do José Augusto, que a gente descobriu, que a gente amou também, achou bárbaro, sabe? Então, não houve assim protocolo nenhum, a coisa simplesmente fluiu, desde o primeiro olhar há 10 anos atrás, e daí a gente foi morar junto. Aí, depois que a gente estava um tempo morando junto, a gente decidiu casar no cartório. A gente escolheu a data 12 de 2012. Foi escolhida assim, a dedo essa data, né? Então, foi muito interessante até a data, né? Que a gente escolheu só no cartório, bem simples, só nós e a família. E a gente vive assim, bem, com muita conversa sobre física quântica. A gente reparte conhecimento, ele me passa as coisas, eu passo as coisas para ele. Basicamente é só isso, né? Que se fala lá dentro de casa. É física quântica, espiritualismo, ufologia. E para mim é muito bom isso daí, sabe? Porque eu tenho com quem conversar. Porque no meu local de trabalho ninguém estuda isso, ninguém fala sobre isso, entendeu? Eu até me frustro muitas vezes. Às vezes eu fico 12 horas de plantão e parece que eu fico assim sufocada, porque não tem com quem conversar. Mas aí chegando em casa a gente conversa sobre isso, tudo numa boa. Mas a caminhada foi assim, né? Eu espiritualista agora, né? E ele era evangélico batista e migrou pro espiritualismo, né? Então, que nem eu te falei, o que houve com a gente foi o emaranhamento, que o Hélio Couto falou, né? Já naquele primeiro olhar. Não houve assim, não teve que fazer todo um protocolo, entendeu? E a nossa caminhada evolutiva na física quântica, no espiritualismo, se deu justamente dessa forma. Mas o que eu noto, que ele, por ter a cabeça aberta, a mente aberta, né? E a igreja evangélica não estava dando as respostas para ele, que ele tanto procurava, entendeu? Eu só tive que apertar aquele botãozinho, interruptor de luz, que nem eu digo nele, né? Levando ele inicialmente nas palestras na Casa Espírita, que ele se maravilhou e viu que não era nada daquilo que ele achava que fosse, né? Então até ele se envergonha de ter feito esse comentário do Kardec, mas tudo é aprendizado, tudo é crescimento, né? Então é isso aí, nós somos um casal assim que não lembro da gente ter brigado nesses 10 anos, é tudo com paciência, com calma, tranquilidade, na paz. A gente está evoluindo junto, a nossa caminhada evolutiva.
Então é isso, que José Augusto, muito obrigada por ter perguntado sobre isso, mas basicamente, quando é de vidas passadas, né, um relacionamento, a coisa flui assim dessa maneira como fluiu. Mônica, sensacional. Essa sua resposta só confirma aquilo que você já tinha relatado lá, realmente dessa presença maravilhosa aí na tua casa, dos conhecimentos, né, da física quântica. E como vocês se conheceram é algo muito lindo. O universo trabalha mesmo, né, quando ele quer fazer uma família de luz e muita harmonia. E isso, minha irmã, é uma dádiva. Ter isso aí em casa é uma dádiva, né? Eu só posso dizer a você que não existe nada melhor do que você ter alguém para conversar. Posso dizer que eu sinto tanta falta disso, até porque eu tenho grupo, tenho pessoas que eu conheço assim pela internet, mas na minha casa a minha esposa não dialoga sobre isso e eu não tenho amigos também que dialogam sobre isso no trabalho. A gente tem que conversar assim de muito sutilmente. Recentemente alguém aqui na minha cidade me procurou porque gosta dos conhecimentos da física quântica, não tem nada a ver com a ressonância, mas eu creio que eu vou estabelecer uma amizade boa e estender esse caminho no nível pessoal. Mas foi muito boa a tua resposta, achei assim bem ampla você mostrar até a questão da vivência sua no meio espírita e de todo esse despertar, né? É muito lindo isso. Eu queria que você aprofundasse para nós justamente isso, sobre a ufologia. Como é que você se apaixonou por essa área, que ela é tão assim misteriosa, né? E o que você pode trazer de contribuição para nós? Porque tem muitas pessoas que nem entendem e nem sabem realmente o que é a ufologia. E aí você pode explanar para nós e dar, né, um pouquinho dessa sabedoria sobre esse tema tão especial. Bom, como eu havia falado anteriormente, eu sempre fui uma criança que gostei de pesquisar assuntos transcendentais, né? Assim como do Egito, Triângulo das Bermudas, sempre fui muito curiosa, né? E eu sempre tive lá dentro de mim, bem no meu íntimo, que não poderia existir vida só no planeta Terra. Porque a gente até aprende na escola, né? Sobre os planetas e por que Deus, né? Se é tão poderoso, como a gente aprende assim na própria igreja católica que eu fazia parte, faria vida só no planeta. E com o tempo isso aí foi florescendo mais ainda dentro de mim, alargando os meus horizontes. Quando me deparei com o livro dos Espíritos do Allan Kardec e do Evangelho, ali fala sobre mundos superiores e mundos inferiores. Aí a minha curiosidade aguçou muito mais. Quando me deparei com o livro do Robson Pinheiro nas minhas mãos e comecei a ler, então foi simplesmente assim, ó, fantástico, porque ali estava toda a explicação dos primeiros habitantes do planeta Terra, dos Anunnakis, das experimentações genéticas que eles faziam nos símios, portanto nós temos DNA alienígena, do encarne de Jesus, pelos seres de Antares, Órion, Andrômeda, Sírios, que Maria é de Sírios, e uma infinidade de informações que eu simplesmente achei sensacional, sensacional mesmo. E ainda eu tenho o hábito de falar sozinha e responder ainda. Então, cada coisa que eu lia no livro, eu dava um grito dentro de casa. Meu Deus, olha só isso daqui. Nossa, isso aqui é fantástico, maravilhoso. Sabe quando abriram mais ainda a porta e entrou toda aquela luz? E eu pensei, vou começar a estudar isso daí. E comecei a estudar e comecei a assistir palestras do Robson Pinheiro, né, que tem um extraterrestre que canaliza através dele, que é o Gulam, palestras da doutora Mônica de Medeiros, que são maravilhosas, que ela discorre muito bem sobre a vida extrafísica, livros, né, professor Lércio Fonseca, então, que é um astrofísico, ufólogo espírita, né, Marco Petit, que é meu amigo pessoal. Quando ele veio para Porto Alegre fazer uma palestra, um evento, a gente ficamos amigos, eu, ele e a sua esposa, né?
Então eu tenho contato com ele e acabou que ele acabou me convidando para ser moderadora do grupo dele, Ufologia, Relatos e Fatos no Facebook. Eu acabei criando o meu grupo também, que trata não só de ufologia, espiritualidade, física quântica, ocultismo, né? Tem um grande amigo meu, também um médium que eu trabalho, que eu amo, é considerado meu segundo pai, né? Que é o meu querido Dário também, que ele também trabalha com extraterrestre. Então as coisas começaram a fluir de uma forma que tudo que caía no meu colo tinha alguma coisa que falava sobre isso. E eu acho simplesmente, gente, maravilhoso, porque realmente, né, seria muita pretensão do homem achar que existe vida só na Terra. É muita prepotência. Nós temos milhões de galáxias, milhões de planetas. Deus, na própria física quântica, a gente aprende com o professor Hélio Couto, né? Que está sempre criando. Então, imagina, né? E pela Mônica de Medeiros, eu soube da Confederação Intergaláctica, o Ashtar Sharon, que está aí, que é um dos integrantes, e que a Confederação Intergaláctica trabalha por nós. Luta por nós, por toda a humanidade. Então é algo assim, um assunto que não é ficção. Existe, eles estão aí e vale a pena estudar, porque se tu vai raciocinar, uma coisa leva a outra. Não tem como, entendeu? Ser diferente. Dizia já o Einstein, né? Que a ciência sem espiritualidade é manca e espiritualidade sem ciência é cega. Então, não tem como a gente estudar espiritismo sem espiritualidade, sem ufologia, sem física quântica, porque tudo é uma coisa só. E então foi isso aí, né? A forma como eu entrei assim na ufologia foi assim, estudando, raciocinando, buscando materiais. E eu, assim, acho simplesmente um assunto maravilhoso, assim como todos os outros também que eu estudo. Bom, Mônica, aprofundando aí, né, já que você falou tão bem da ufologia, das questões aí, nós conversamos, né, esses tempos e você me falou uma pontuação que eu acho bacana e tá até contido em parte da sua resposta, que o despertar espiritual, ele foi muito colocado na espiritualidade aí, no espiritismo e no espiritualismo, esoterismo e muitas áreas, né, que a gente considera as não dogmáticas, como algo sofrido, como algo difícil, como algo kármico, pesado, e não é essa a visão real. E hoje eu vou abrir um assunto para você, inclusive eu quero saber até onde você está amparada nisso aí, e claro, com toda liberdade, se você desconhecer, fique tranquila, pode só colocar a omissão da pergunta, não tem problema nenhum. É que hoje, atualmente, já temos a constatação de que o espiritismo, boa parte dele, para não dizer a maioria, e essas áreas de incorporação estão totalmente dominadas pelos seres reptilianos, draconianos, Greys. É um domínio que não existia há tempos atrás. Só que agora, como está afinando o tempo da Matrix, como estamos chegando no ápice, né, daquilo que se chama conclusão de uma obra, eles dominaram muito. E você que está, né, nesse campo aí de trabalho todo, você já enxergou alguma parte dessa dominação? Até porque eu coloco essa pergunta porque é bom a gente conversar justamente com quem está no meio e já conhece há alguns anos o meio espírita, espiritualista. Por quê? Porque eu mesmo já constatei muita coisa que já está deturpada. Eles usam hoje os mecanismos de incorporação e mecanismos de, inclusive algumas canalizações, para passarem a mensagem de condicionamento, ou seja, para a pessoa não ver a verdade, ela vai continuar na mentira e na ilusão. E o que você tem a dizer sobre isso para nós? Conforme eu fui expandindo a minha consciência, eu comecei a ter clareza maior das coisas, principalmente daquilo que não é aceito, mas que eu sei que é verdadeiro.
assim como a ufologia e a física quântica, né? Que para mim a física quântica é a cereja do bolo, né? O que está lá em cima da pirâmide, na minha opinião. Então, como eu leio muito, eu tenho alguns livros que falam, que tratam das estratégias, né, das trevas, especialmente os magos negros, e intuir dirigentes espíritas e presidentes da Federação Espírita Brasileira, né, a moverem uma campanha contra as práticas que atentam contra a pureza doutrinária. Então, no momento em que tudo que é novo fere essa pureza doutrinária, as pessoas que estão nessa casa, não somente os dirigentes, mas aqueles que estão buscando informações, ficam à mercê da ignorância. Porque no momento em que tu não sabe que existe o inimigo, tu não tem como se precaver dele. Então, eu tenho notado que, especialmente em casas conservadoras, isso existe muito. Tudo fere a pureza doutrinária, tudo tem que filtrar preconceitos, tabus. Preconceito, por exemplo, quanto à presença de pretos velhos nas sessões espíritas. Preconceito contra a adoção de novas técnicas nos tratamentos espíritas, como a apometria, que dizem que não é espírita, mas sabe-se que é uma técnica avançada de desobsessão, inclusive trazido pelos pleidianos, muito importante na cura de doenças, de retirada de chips, implantes. Eles também estimulam as disciplinas rígidas para proteger a pureza doutrinária. Então, em vista de tudo isso, não se passa além do Pentateuco e de alguns escritores espíritas que eu acho excelentes, é lógico, não estou dizendo que não é, são excelentes, mas há outras informações, assim como disse Kardec, que viriam com o tempo. Então, no momento em que eu fui expandindo a minha consciência, eu comecei a observar essas coisas. E é com muita tristeza que eu digo isso. Porque é como se eles estivessem estagnados. No momento em que diz, no próprio Kardec, mundos inferiores e mundos superiores, ele está dizendo o quê? Que há vida em outros planetas. O próprio Chico Xavier falava isso no programa Pinga Fogo. Então, por que é tabu falar sobre ufologia? Por que é tabu falar sobre física quântica, que é a realidade última? Ramatiz traz ensinamentos maravilhosos. Então, eu acho muito triste, né? Uma doutrina bendita, maravilhosa, estar estagnada por causa da mente engessada de certos dirigentes. Mas espero, com muita esperança, que isso mude. Com muita esperança que isso mude. Eu tenho muita ânsia e muita vontade de levar esses conhecimentos sobre não só a ufologia, como a física quântica para essas casas. Mas eu noto que as pessoas me olham de soslaio como se eu fosse doida. Mas mesmo assim eu insisto em falar, né? O máximo que vai acontecer é eu ser expulsa do local. Mas fiz a minha parte. E eu acho também em que há muito personalismo, vaidade, que acaba atravancando também. Porque aí sim as trevas tomam conta. Então, o que eu vejo, realmente, como o José havia me perguntado, né? É que existe realmente espírito se aproveitando nas canalizações, passando informações errôneas. Assim como fala muito em casas conservadoras, quase todas, em que o sofrimento é bom, o sofrimento burila o espírito, o sofrimento faz com que evoluamos. E eu aprendi que nós não precisamos sofrer para isso. Bem pelo contrário, não há preciso o sofrimento para a evolução moral e espiritual, não. A gente pode fazer pelo amor, pelo bem, pela alegria, pela felicidade, o que é melhor ainda.
Então é muito uma ideia católica do passado, da dor, da cruz, Jesus carregando a cruz. Assim como eu vejo também que tem alguns pontos bem iguais ao catolicismo, que é essa questão da dor para evoluir, né? Tem que ter dor, tem que ter medo, entendeu? O medo seria mais da católica, que é colocado medo, né? Não seria do Kardec. Do Kardec seria mais esse negócio da dor mesmo, né? Então são essas coisas que eu acho que tem que serem mudadas. Espero que venham grandes nomes, como já tem, né? Que com certeza querem passar isso, mas ainda não é aceito. Mas creio sinceramente que com o tempo isso aí vai ser mudado, porque não tem como, né? A luz a gente não consegue esconder. A verdade sempre vem à tona, né? Então espero realmente que isso um dia aconteça. Muito bom, Mônica, muito bom, muito esclarecedor sua resposta. E realmente é isso mesmo. Existem muita manipulação, né, nos centros espiritualistas hoje e uma distorção realmente do conhecimento original do Kardec, principalmente na finalidade que o espiritismo foi colocado nesse planeta. Mônica, agora eu queria saber de você justamente uma pontuação sobre esses momentos cíclicos, como 2000, 2012, né? E agora que estão aí em burburinho, né? Essa questão da data limite de 2019 de Chico Xavier. Como é que você se posicionou nessas datas antigas e nessa atual agora? Você pode contar para nós? Em relação então à minha posição referente do ano 2000 para cá, eu só posso dizer que eu fui expandindo a minha consciência cada vez mais e realmente comecei a notar certos comportamentos, notar o que as pessoas fazem, a grande massa. Eu noto do ano 2000 para cá, primeiramente falando do ano 2000, eu não vi muita assim diferença, sabe? Tava tudo mais ou menos tranquilo para a humanidade, para as pessoas. Mas quando chegou 2012 para cá, que a gente sabe que em 2012 houve uma ativação em escala progressiva no DNA das pessoas, eu comecei a notar mudanças no comportamento, porque a gente vê na mídia, lógico que eu sei que a mídia é manipulada pela Matrix, mas são fatos, são coisas que realmente acontecem, né? O que está acontecendo? As máscaras caíram, revelando, né, o que as pessoas têm em seu íntimo. A humanidade começou a perceber mudanças no corpo. Isso aí até eu li no livro do Roger Paranhos, que é um médium excelente. Dores musculares, fibromialgia que não se falava, mudança de comportamento. Aqueles que estão desconectados da luz estão em estado depressivo. Eu vejo as pessoas ansiosas, irritadas, desconfiadas, brigando por qualquer coisa, querendo prevalecer a sua opinião. Então, tá essa egrégora toda no planeta negativa. Em contraparte, tem aqueles que lutam, que saíram da Matrix, que já têm uma expansão da consciência maior e que lutam para mostrar através das redes sociais, né, mostrar o que é o governo oculto, os extraterrestres trabalhando, né, junto com a equipe espiritual para transformar o planeta num planeta melhor, para ajudar as pessoas a sair dessa teia em que elas se enredaram. Então tudo isso eu consegui apanhar, entendeu? Num golpe de vista. Mesmo porque a gente lê muito isso nos livros, isso tudo que eu tô falando, doutora Mônica de Medeiros, que eu gosto muito, também fala. Então, para mim, o que mudou na minha vida é que realmente eu fiquei muito ansiosa também devido a tudo isso. Mas é uma coisa que eu tô conseguindo trabalhar em mim.
não pegar para mim, não absorver essa irritabilidade, essa ansiedade, esse estado deprimido das pessoas. Entendeu? Eu ficar imune a isso e tentar ajudar todas aquelas que cruzam o meu caminho, eu tento ajudar. Porque eu acho que cada um que a gente ajuda, a gente está ajudando o planeta a ficar melhor. Então, em relação à data 2019, eu esperei essa data com ansiedade. Não sei se vai haver alguma modificação oficialmente mesmo, que a gente possa todos ver, né? Tipo, a aparição de naves oficialmente, eu acredito que não. Eu acho que eles vão continuar trabalhando como eles estão trabalhando nas casas espiritualistas, né? Eu acho que é dessa forma que o comando intergaláctico vai continuar trabalhando, se utilizando de médiums para isso, né? Vão fazer por trás dos panos. Eu acredito que essa data limite de 2019, eu creio sinceramente que não vai eclodir uma terceira guerra mundial e a gente vai começar a dar um salto quântico realmente na tecnologia e em todas as outras áreas, sabe? Mas oficialmente surgir naves aparecendo para o grande público, eu não acredito que isso vá acontecer. A humanidade ainda não está preparada para conhecer a verdade. Não está. E há muitos paradigmas, muito preconceito, muito tabu. Nas próprias casas espíritas, que nem eu já tinha falado anteriormente, apesar de no livro dos espíritos falar sobre mundos inferiores e mundos superiores, quando se fala em extraterrestres, te olham de soslaio como se tu fosse uma louca, entendeu? Então, como tem muito preconceito e paradigma quanto a isso, eu acho que ainda a humanidade não está pronta. Eles estão trabalhando juntamente com a equipe espiritual por trás, entendeu? Nos auxiliando e nos ajudando. Mas é isso aí que eu tenho sentido do ano de 2000 para cá. Realmente uma mudança bastante grande, bastante mesmo, acentuada em toda a estrutura, né? Econômica, social, religiosa, também foi abalada, as religiões também estão sendo abaladas, querendo ou não. Porque que nem diz o professor Hélio Couto, e a doutora Mônica de Medeiros fala isso também, que a evolução, a mudança vai vir, querendo ou não querendo. As pessoas querendo ou não querendo, não interessa. É a hora da humanidade acordar, expandir sua consciência e a gente finalmente conseguir dar o salto quântico. Mas para isso cada um tem que fazer a sua parte. E aqueles que têm esse conhecimento, levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. E eu noto uma outra coisa também, eu noto que alguns jovens no dia de hoje, eles já estão, mesmo inconscientemente, voltados para essa área, entendeu? Da espiritualidade. Eles falam sobre coisas que a gente, quando era jovem, não falava. A gente vivia assim num outro mundo, sabe? Eu noto que eles falam até sobre constelação familiar, sabe? Eles têm a parte moral mais desenvolvida. Tipo assim, eu vejo pela minha filha, ela é tudo pelo certo, pelo correto, uma pessoa que eu admiro e é a pessoa que eu amo muito, lógico, é minha filha, né? Então eu vejo que ela tem bem essa parte moral, querendo botar em prática no que é certo, e isso é bom, é muito bom. Esses jovens, né, eles já têm essa ativação do DNA, segundo a doutora Mônica de Medeiros. Lógico que tem aqueles também que estão desconectados da luz, que fazem, né, que cometem os delitos, enfim, né? Não são todos, a gente sabe disso. Mas o que eu notei nesse tempo inteiro foi isso daí, né? Uma grande mudança no comportamento das pessoas, seja para o bem, seja para o mal.
Minha irmã Mônica, perfeita a sua resposta. Realmente sobre essas questões de datas, né, cíclicas, eu concordo com você. A espiritualidade trabalha muito na interface mesmo, porque a população humana, ela não, além de não ter compreensão e nem aceitação dos fatos, vem a histeria, né? Você vê que por mínimas coisas o povo já fica totalmente sensibilizado, que é o que nós estudamos aí com o Hélio Couto bastante, é esse processo de dessensibilização. As pessoas olham um desastre, né? Na África, por exemplo, que mata pessoas, elas não sentem nada. Mas se aparece uma luz no céu, pronto, vem o desespero. Porque cultuaram na mente delas que o que está fora da Terra é uma ameaça. Você vê o tanto da atrocidade que é a Matrix, né? Que coloca a gente como um centro único de inteligência e como se fôssemos, né? Uma coisa que fizesse uma diferença nesse universo. E muito pelo contrário, a humanidade não está fazendo mais nada do que pesando em vibração negativa essa parte do cosmo. Por isso que nós estamos aqui como pessoas diferenciais para mudar essa cultura e temos uma proposta, né? Como você mesmo disse aí ao final da entrevista aí dessa pergunta última, que os jovens eles estão vindo com a mudança do DNA, a consciência mais aberta, e isso tudo, né, vem para confirmar o passo mais largo que nós vamos dar. Agora, isso não é de uma hora para outra e nunca vai ser de um dia para o outro, isso é anos, né? São passos gradativos, até porque o todo não tem pressa, não existe essa questão de temporalidade, né? No espaço plano eterno e tudo flui com a graça de Deus. Eu queria, né, perguntar a você uma coisa interessante que é, né, nós conversamos agora recentemente e aí você me falou que fez o pedido da sua primeira onda. Como é que está sendo isso? Não precisa você relatar quais pedidos você fez, mas assim, como é que está sendo essa questão dos seus pedidos, desse momento novo, porque a ressonância é um processo iniciático, na minha visão, claro, de José Augusto, é um processo iniciático. Quando nós avançamos nesse processo, não tem volta. A abertura de consciência é tão gigantesca que você desconhece a pessoa. Se a gente comparar uma pessoa antes e depois do processo da ressonância, não tem como mais você tentar usar os mesmos argumentos com ela de que você usaria antes, porque a abertura de consciência dela é absurda. Então eu queria que você dissesse para nós agora, você vai poder abrir um pouco dessa questão da mecânica quântica com mais profundidade e de tudo isso que está transformando a sua vida no universo holístico, Hélio Couto e todo esse manancial. Conta para nós a tua visão ampla desse processo que você está iniciando e de toda essa visão que você tem da metafísica e da mecânica quântica. Muito obrigado. Bom, conforme eu fui assistindo às aulas do professor Hélio Couto, eu fui expandindo a consciência cada vez mais. Tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida serviu como alguma base, né? Como eu já tinha falado anteriormente. A física quântica fez que a venda que ainda tinha nos meus olhos fosse arrancada. Eu consegui compreender realmente o que significa o todo, o vácuo quântico, que o todo está na base de tudo, né? É um nível de energia que vai se condensando, que todos somos um. Se todos somos uma, consciência é inevitável, né? E o universo inteiro é um campo eletromagnético e todos estamos imersos nele, né? Esse campo eletromagnético é que é o próprio vácuo quântico. Então, para mim ficou tudo muito claro isso daí, né? Assim como o professor Hélio Couto fala que a realidade é a sustentação de tudo. E ao se afastar do todo, a pessoa somente terá problemas em todas as áreas de sua vida, social, econômico, saúde, etc., né? Se distanciou da realidade, terá problemas. E o que a RH propõe, né? É transferir a informação do todo diretamente para a pessoa, para que possamos entrar em fase e sentir o vácuo quântico, né? Sem sentir, sem ter esse sentimento, não há progresso. Ponto.
Então é isso que começou a entrar cada vez mais na minha cabeça, e as coisas começaram a tomar outro rumo. No momento em que eu achei que estava apta pelas catarses que eu vinha fazendo, né? As PNL, mudando meu foco, tentando mudar o meu pensamento, enfim. O que acontece? O que aconteceu? Eu achei que estava apta a pedir a minha primeira onda. E para mim, simplesmente, foi algo único na minha vida. Tu poder sentar, pegar o teu computador, antes eu já tinha feito isso num papel, num caderno, conforme eu fui assistindo as palestras, o próprio professor Hélio Couto vai te dando ideias, né, do que você pode solicitar na onda. E nesse tempo todo eu consegui assistir 60% das palestras. Eu fui anotando. Que bom, isso eu acho que vai ser muito bom para mim. E anotava os meus pedidos. Quando eu coloquei isso para enviar para ele, foi uma coisa simplesmente surreal. Tipo assim, ó, a iluminação, né? Eu pedi a iluminação. E tudo aquilo que a gente admira em grandes consciências que estiveram aqui neste planeta, e tudo aquilo poder ser introjetado em você. Então é uma coisa assim, ó, que é incrível, e não há palavras para designar o que eu senti. E neste momento eu estou pedindo, a primeira onda, estou aguardando que ele me envie essa minha primeira onda, e nesse decorrer do tempo, a impressão que eu tive, até eu comentei isso no nosso grupo de ressonantes harmônicos, é que a impressão que eu tenho é que parece que alguma onda já me foi enviada, entendeu? Eu não recebi ainda a minha primeira ressonância harmônica, mas algumas coisas aconteceram nesse inteirinho que a impressão que eu tenho é que eu já recebi algumas coisas. É muito incrível isso, né? E só para concluir aqui, eu tenho uma filha, né? A Monique, nome da minha filha, em que eu sempre até comento com todo mundo que ela é uma pessoa simplesmente espetacular, né? Tem uma índole maravilhosa, uma pessoa, bom, não preciso nem dizer que eu amo ela com toda a força do meu coração, né? E essa onda vem para nos unir cada vez mais, né? Como mãe e filha, que a gente é muito apegada uma na outra, e isso foi muito bom para mim também, como mãe, o salto que eu vou dar também, para poder ajudar ela em todas as áreas da sua vida também. Então, isso foi muito perfeito para mim, né? E aquilo tudo que eu aprendi no Espiritismo, na lei da ação e reação, que eu sempre tenho em mente isso daí, eu consigo entender pela física quântica como que se processa isso, né, pelo próprio eletromagnetismo, né? Assim como o professor Hélio Couto fala, tudo que se envia volta, né? Pensamentos, sentimentos, porque tudo é uma coisa só. Então, qualquer coisa que faz ao outro volta por nós, por eletromagnetismo. Não é conceito filosófico, teológico, é física pura, né? Que não há dualidades, apenas amor. Dualidade aqui nesse plano terceira dimensão. Nos planos acima não existe essa dualidade, não existe o mal, existe só o bem, né? Não existe a tristeza, somente a alegria. A dualidade é nossa aqui. E quando a centelha divina ama, né? Ama, o amor incondicional, não há como sair desse todo. Ele está em tudo, em nós. Então são várias coisas que que a gente sabe, mas a impressão que dá que antes de tu estudar física quântica, tu só repete algumas coisas que as pessoas
te falo, tu não para pensar o porquê que aquilo é assim. O porquê que aquilo que tu envia volta, entendeu? Não sei se estão conseguindo entender o que eu tô querendo passar. E Jesus mesmo disse, agora eu entendo, quando ele disse, vós sois deuses. E realmente, né? E está aí a física quântica, a ressonância harmônica para explicar tudo isso. E o que eu tenho para dizer para todos, uma coisa: amem, incondicionalmente amem, porque é o amor incondicional que fará a nossa felicidade. Mas amem incondicionalmente cada irmão que tu olhar dentro dos olhos, porque ali tem uma centelha divina, tem amor. Todos somos irmãos, todos emanamos do todo. Mônica, minha irmã querida, que bom, que maravilhoso esse seu relato, né? Você que está entrando na senda da ressonância harmônica agora, fazendo seus pedidos. E com certeza esse relato seu de quando a gente começa a escrever e de quando a gente começa a elaborar os pedidos, a gente já começa a sentir essa varredura, essa energia que parece que penetra na gente e já começa uma transformação antes mesmo, né, da própria onda vir totalmente. Bom, nesse contexto aí eu quero dizer para você assim, você está penetrando numa senda incrível. Nós que já estamos aí avançados no processo, eu posso dizer nunca que eu poderia ter uma decisão melhor na minha vida que não fosse essa de fazer a ressonância harmônica. Transformou tudo em minha vida. Nesse momento que eu te faço a pergunta, você sabe que eu passei por uma catarse tecnológica incrível, onde teve fatos que eu digo para você, se eu não estivesse no nível que eu estou hoje, consciencial, no nível perceptivo, no nível emocional, em toda essa capacidade que eu tenho de ver os fatos ao meu redor e o meu interior poder processar tudo isso, eu digo que eu não estaria com a lucidez que eu estou nesse momento, porque foi uma avalanche de situações. E nesse contexto, eu queria que você fosse mais específica no sentido seguinte: de tudo que você já estudou aí nas palestras, nos caminhos das palestras, nesses 60%, o que mais te chamou a atenção quando a gente diz de despertar espiritual? E nisso eu vou dar uma pontuação para te dar um tom, senão ficaria muito estranho, porque é um mar de conhecimento sobre os arquétipos, sobre a programação neurolinguística no sentido das PNLs, que ele ensina bem, sobre o próprio processo de cocriação, que ele ensina os passos. O que mais deixou você boquiaberto, que você disse assim, caramba, eu nunca tinha percebido isso? Eu queria essa fala sua, sabe por quê? Porque é o ponto-chave esse que você tá, é um depoimento como esse. Porque eu digo para você, e eu tenho as minhas chocadas, né, nesse caminho espiritual, e eu já compartilhei em alguns vídeos, acho curioso que as pessoas, né, quando têm acesso a elas, falam assim, nossa, comigo foi a mesma coisa, e eu queria que você deixasse seu depoimento. O que realmente, por mais que você já tenha, né, tido essa caminhada no espiritismo, tudo, claro, o que o Hélio Couto passa, tem coisas ali que são simplesmente novas para todos nós. Então é só um bate-papo, nada muito sério, eu queria que você só comentasse para nós, inclusive, o que você está achando desse estudo maravilhoso. Muito obrigado, e essa é a penúltima pergunta, minha irmã. Bom, depois que eu conheci então a física quântica através do professor Hélio Couto, um acervo de informações, né, um leque de informações abriu para mim. Tudo aquilo que eu estudei há muitos anos, que eu venho estudando há muitos anos, simplesmente clareou na minha mente, de uma forma que eu consigo entender o porquê das coisas, eu consegui entender o funcionamento real do universo. E de tudo que o professor Hélio Couto nos ensina, o que mais me chamou a atenção foi a ressonância harmônica. Não que o restante não tenha sido, longe disso. Tudo é simplesmente fantástico, para não ter outra palavra para designar, né? Maravilhoso, enfim. Mas a ressonância harmônica, imagina que ela possibilita
a transferência de informações da consciência do indivíduo, passado, presente e futuro. Tudo que existe no universo, a gente sabe que é energia e informação. Então, tudo pode ser transferido, tudo. Idioma, habilidade, capacidade, pensamento, sentimento, experiências, cursos e até mesmo outras consciências arquetípicas, tudo. Então, com isso, que nem fala o Hélio Couto, a RH, pelo fato, então, de transferir qualquer informação ao usuário, permite ao mesmo entrar em fase com o todo. A gente dá um salto quântico na nossa iluminação, que não há necessidade mais de encarnação após encarnação para te fazer aquela catarse e adquirir, né, a fusão com o todo. Porque essa fusão vai proporcionar uma experiência cósmica inigualável, porque vai nos conectar com toda a abundância do universo. Tudo. Ter essas experiências, então, estando ao nosso alcance, é simplesmente maravilhoso. Então, no momento em que eu comecei a elaborar as consciências, os arquétipos, as habilidades, os cursos, que tudo será transferido. Para mim, eu comecei assim, meu Deus, isso aí é simplesmente maravilhoso. Não há outra palavra para designar isso. Mas o que mais me chamou realmente assim, a atenção, né, foi a ressonância harmônica. Embora que toda a física quântica nos chama a atenção, porque não tem como não ficar perplexo. Que nem fala o professor Hélio Couto, se você não ficou perplexo com a física quântica, é porque você não a entendeu. Minha irmã, maravilhoso seu relato e a gente só tem a agradecer. Essa é a última pergunta e os meus agradecimentos. Nessa última pergunta eu quero deixar uma questão para você que é assim: se hoje você pudesse deixar um legado para os seus filhos, o que você deixaria? Porque é uma pergunta que eu disse porque você, lá no início das nossas entrevistas, né, você relatou muito bem a questão dos seus filhos. Então eu queria que, como, assim, fechamento, você colocasse aqui justamente isso, para os pais que estão aí, porque você e o seu esposo são uma família espiritualizada. O que realmente vocês estão deixando de legado para essas crianças, adolescentes, esses jovens? E deixe as suas considerações finais. Só tenho a te agradecer. Muito obrigado, você é uma pessoa especial, sua família é muito especial e eu amei fazer essa entrevista. Gratidão, gratidão e gratidão. Então, eu tenho uma filha de 24 anos. Desde cedo, eu eduquei ela na moral cristã, ensinando, mostrando, né, o certo, o correto. E desenvolveu isso nela, um amor inato pelas pessoas. Ela é contra todo e qualquer tipo de preconceito. Ela é pelo correto. É uma pessoa muito, muito mesmo à frente, inteligente. É uma pessoa que luta pelo outro. Então, isso aí, eu sempre digo para todo mundo que tem filho pequeno, sabe? Que é do meu convívio, para mostrar Jesus, para mostrar os exemplos, não ter vergonha de falar sobre isso, porque isso aí, para a pessoa, vai ser simplesmente a base dela durante toda a vida dela, a moral cristã. Então, a minha filha é uma pessoa muito especial. Ela tem essa moral desenvolvida e o legado que eu quero deixar para ela é tudo isso que eu já passei, lógico, espiritismo, espiritualismo e agora a física quântica que corrobora tudo isso. A transferência de consciências, os arquétipos, o porquê de cada coisa,
como que funcionam as técnicas, né? Técnica de ancoragem e várias outras coisas. É isso que eu quero deixar para ela, esse legado. Porque eu tive um pai muito, muito evoluído. Então, meu pai já desencarnou, mas sabe aquela pessoa que sempre nos mostrou pelos exemplos? E é isso que eu quero fazer também, pelos exemplos, entendeu? Porque palavras, tu fala, a pessoa às vezes nem absorve, mas os exemplos é o que vai ficar gravado, né, para sempre. Então meu pai nos deixou esse legado pelos exemplos de ajuda ao próximo. A minha mãe também, uma pessoa muito boa, entendeu? Que também fez a mesma coisa, faz a mesma coisa, porque ela está aqui conosco ainda. Então, o que eu quero para minha filha é deixar esse legado de como realmente funciona o universo, como funcionam as coisas, né? Porque a física quântica consegue explicar tudo. E para isso ela vai evoluir cada vez mais e pôr em prática, né? Na vida dela, na profissão dela, com as pessoas que ela convive, vai conviver. E com isso a física quântica, né, se espalhando cada vez mais. Como o próprio professor Hélio Couto fala, né? A gente tem, depois que tu descobre a física quântica, a obrigação de passar pelo menos para 2 pessoas, né? E quero agradecer para você, né, José Augusto, a oportunidade de deixar eu falar, né, essas coisas todas que eu acabei relatando aqui. Muita luz, desejo muita luz, muita paz. E o meu maior sonho é que a humanidade dê um salto quântico na evolução do planeta. Eu consigo enxergar o planeta com as pessoas se amando, amor incondicional, sem desigualdade social, sem quaisquer tipo de preconceito. E é isso que está em andamento no planeta. Assim como fala o professor Hélio Couto, né? Quer queiram, quer não. É isso que vai acontecer. E se cada pai, cada mãe começar a fazer isso com o seu filho, o salto do planeta será cada vez maior. Hoje foi um dia muito especial, um dos dias assim mais aguardados por mim durante todos esses últimos meses em que eu estive estudando, né, a mecânica quântica para solicitar a minha primeira ressonância harmônica. Então, justamente no dia em que eu respondi a sua última pergunta, logo em seguida abri meu e-mail e lá estava a minha primeira ressonância harmônica. E eu fiquei muito, muito, muito emocionada. Eu chorei de emoção. Chorei de emoção. Agradeci ao Criador, ao todo, por essa oportunidade. Agradeci 1000 vezes. Então peguei meu celular e pensei assim, não, a minha primeira onda eu vou receber no lugar que eu mais amo, que é o mar, porque eu sou simplesmente enlouquecida pelo mar. E peguei meu celular e caminhei. Enquanto eu recebia a onda, eu caminhava em direção ao mar. Chegando lá, molhei meus pés, sempre com muita gratidão mesmo. Foi simplesmente algo mágico, incrível, emocionante. Sentei no monte de areia, chorei muito de emoção, de felicidade, porque naquele momento eu estava recebendo algo simplesmente maravilhoso, para não ter outra palavra para designar. Não há palavras, não existem palavras nessa dimensão. Talvez tenha em outra para designar o que eu senti ao receber essa dádiva divina, em que, graças a Deus, o professor Hélio Couto, com todo o seu conhecimento, né, e a sua missão, nos proporciona. Então eu só tenho aqui para dizer que vale a pena.
Vale muito a pena. É o salto quântico que eu tanto procuro na minha iluminação interior, para que eu possa dar esse salto e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, porque é para isso que a gente está nesse planeta. Não só para se ajudar, mas para ajudar a todos aqueles que cruzam o nosso caminho, e que Deus ilumine a cada um dessa dimensão, de outras dimensões, de outros orbes, a todos muita luz, paz, harmonia, equilíbrio e amor incondicional no coração, na mente de cada ser. Namastê.